Prepare-se. Aumente o volume. Está começando Rock Mania. A apresentação de Vander Versch. Fique ligado. Dennis Stratton, é uma honra estar realizando essa entrevista. Seja bem-vindo ao Rock Mania. Hi, this is Dennis Stratton, original guitarist from Iron Maiden, talking to you from England to Brazil to Wander Versch. Olá, aqui é Dennis Stratton, guitarrista original do Iron Maiden, falando com vocês da Inglaterra para o Brasil com Vander Versch. Dennis, o que você anda fazendo atualmente? Onde mora? É casado? Tem filhos? I live on a farm. I have a partner. All my children are actually grown up now, as you can imagine. Basically, apart from travelling all over Europe, doing the Iron Maiden conventions, which I've been doing in Italy for the last sort of 8 or 9 years, and so I'm doing a lot of that. But I also play with 3 bands in England and a duo, and I'm busy all the time, as you can hear in my voice. We've just done 4 gigs, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, and the singing, and this is Monday morning now, so I'm a little tired, and my voice is a bit tired as well. Eu moro em uma fazenda, eu tenho uma parceira e todos meus filhos já estão crescidos, como você pode imaginar. Eu basicamente viajo pela Europa fazendo convenções do Iron Maiden. Eu tenho feito isso na Itália pelos últimos 8 ou 9 anos. Tenho feito muito disso. E eu também toco com 3 bandas na Inglaterra e um dueto. Eu estou ocupado o tempo todo, como você pode perceber pela minha voz. Eu vim de 4 shows, quinta, sexta, sábado e domingo, e cantando. E hoje é segunda-feira de manhã, então minha voz está um pouco cansada. Você está eternizado no primeiro disco do Iron Maiden, e os fãs aqui no Brasil nunca te esqueceram. Isso te deixa feliz? It's very nice for you to say about the first Iron Maiden album. I do know that I have a lot of friends, a lot of family, a lot of fans in Brazil, and who have never forgot me, and I take that to my heart. That's very, very nice. And as I say, being on the first album and working on the second album was a big step for me. It was very good. And I've never forgot the Brazil people because, you know, you're so close to me. É muito legal você comentar sobre o primeiro álbum do Iron Maiden. Eu sei que tenho muitos amigos, família e fãs no Brasil. Eles nunca vão me esquecer e eu levo isso no meu coração. Muito, muito legal. E como eu disse, estar no primeiro álbum e trabalhar no segundo álbum foi um grande passo para mim. Foi muito bom. Eu nunca vou esquecer o povo brasileiro, porque vocês são muito importantes para mim. Por que você saiu do Iron Maiden? It was great at the beginning. They were young. I was a little bit older, but I'd already been on tour with Status Quo in the early 70s because I had more experience for touring and recording. So I didn't actually leave completely. It was down to Rod Smallwood. Myself and Rod didn't really see eye to eye. It was regarding the music I listened to. Regarding the playing in the band wasn't a problem. Everything seemed to fit in. But Rod seemed to take it that I was listening to the Eagles and listening to other stuff that just he didn't like the idea of it. So we never really saw eye to eye, and through the Kiss tour that developed into a bit of a problem. So it was a shame because we were just starting. Era muito legal no início. Eles eram jovens e eu era um pouco mais velho. Eu já havia feito turnê com o Status Quo no início dos anos 70. Eu já tinha mais experiência com turnês e gravação. Eu não saí completamente. A banda apenas foi ficando pequena para mim e Rod Smallwood. A gente não conseguia mais olhar um para o outro. Isso por conta das músicas que eu escutava. Tocar na banda não era um problema. Tudo parecia tranquilo. Mas Rod parecia que não gostava que eu escutasse Eagles e bandas como essa.
Ele não gostava mesmo disso. Na turnê com o Kiss, que os problemas se agravaram um pouco. Uma pena, porque estávamos apenas começando. E você gosta de ser lembrado como ex-guitarrista do Iron Maiden? It's nice to be remembered as the guitarist of Iron Maiden, because it was such a long time ago. I'm still glad and pleased that people still remember me, and yeah, it was quite nice. É legal ser lembrado como guitarrista do Iron Maiden, porque foi há muito tempo atrás. Eu fico contente e satisfeito que as pessoas ainda se lembrem de mim. Então, sim, é muito legal. Você tem contato com algum membro ou ex-membro do Iron Maiden? I don't have any contact with any ex-members of Iron Maiden. Now Clive's gone. I still talk to Steve Harris all the time, basically because we're West Ham fans and we love West Ham. But we talk all the time on the phone if he's away. So yeah, I still speak to Steve most of the time. Eu não tenho nenhum contato com algum ex-membro do Iron Maiden, agora que Clive se foi. Eu ainda falo com Steve Harris o tempo todo, basicamente porque somos fãs do West Ham, e nós amamos o West Ham. E nós conversamos por telefone se ele está longe. Então, sim, eu ainda falo com Steve a maior parte do tempo. Dennis, vamos agora viajar um pouquinho. Como você imagina que seria a sua vida agora, se tivesse seguido com o Iron Maiden? If I'd have stayed with Iron Maiden, I don't know. I was a bit mad in them days. I'm not sure whether or not I'd still be alive. I don't know. I know I would have more money. And I would have been able to come to Brazil, but I'm not sure. I think it would have spiraled out of hand. I'm not sure. Se eu tivesse ficado no Iron Maiden, eu não sei. Eu estava um pouco louco naquela época. Eu não tenho certeza se eu ainda estaria vivo. Eu não sei. Eu sei que eu teria mais dinheiro e eu teria tido a chance de ir para o Brasil, mas eu não tenho certeza. Eu acho que teria pirado. Não tenho certeza. Após o Iron Maiden, você tocou com a banda Lionheart. Nos fale sobre essa banda. Foram cerca de 7 anos que você tocou com eles. Yeah, after Maiden, 1980, 81, Lionheart. What a fantastic band. Myself, Rocky Newton and Steve Mann. We used to do a lot of session work for other bands because we didn't have a record contract at the time. We did a lot of albums for people like Def Leppard, Girl, a lot of session work. But luckily in 1984 we went to Los Angeles and recorded the first Lionheart album. It was just great times. We were 3 good friends, good songs, good singers, good players. It's a shame that the record company seemed to let us down when we came back from America. You know, they told us we were going to be on tour with different bands, and that never materialised. So unfortunately, the band sort of fizzled out. Sim, depois do Maiden, em 1980, 81, o Lionheart era uma banda fantástica. Eu, Rock Newton, Steve Mann, costumávamos fazer um monte de trabalho de estúdio para outras bandas, uma vez que não tínhamos um contrato de gravação na época. Nós fizemos um monte de álbuns para pessoas do Def Leppard, do Girl, um monte de trabalhos de gravação. Mas, felizmente, em 1984, nós fomos para Los Angeles e gravamos o primeiro álbum do Lionheart. Foi uma época boa, com bons amigos, boas músicas, bons cantores, bons músicos. É uma pena que as gravadoras nos decepcionaram quando voltamos dos Estados Unidos. Eles nos disseram que sairíamos em turnê com bandas diferentes, algo que nunca se concretizou. Então, infelizmente, a banda meio que fracassou. E a banda Praying Mantis, nos fale sobre sua experiência nessa banda, em que você tocou por cerca de 15 anos. After about 2 years that I was asked to go to Japan in 1990 with Praying Mantis. You know, who knew at that time in 1990 that it was going to last 15 years? We were asked to go over with Pony Canyon to do a live album, which we did. It went very well, apart from the vocal person, and they wanted us to stay on, so we stayed with the record company. 15 years, we did quite a lot of albums.
we had different vocalists for different albums, basically because it was just trying to get the right singer who wasn't working, who wasn't with a band. But for 15 years it was great. Again, it was like the three of us, me, Tino and Chris, three brothers, and I still see them now, which is really nice. So yeah, it was great times, backwards and forwards to Japan, great times. Então, me pediram para ir para o Japão em 1990 com Praying Mantis. Quem diria naquela época, em 1990, que iria durar 15 anos? Fomos convidados a gravar um álbum com a gravadora Pony Canyon. O que nós fizemos foi muito bom, tirando a parte do vocal. Mas eles queriam seguir com a gente e ficamos com a gravadora. Por 15 anos nós fizemos um monte de álbuns. Tivemos diferentes vocalistas para diferentes álbuns, basicamente por estarmos tentando encontrar o vocalista certo. É que não estava funcionando. Mas por 15 anos foi ótimo. Mais uma vez fomos nós três, eu, Tino e Chris, 3 irmãos. Eu ainda vejo eles atualmente, o que é muito bom. Então sim, foi uma boa época, antes e depois do Japão. Bons tempos. E como foi seu trabalho realizado com Paul Di'Anno nos anos 90? I did never work with Paul Di'Anno. I never worked with him. I never will. I had to do that live album in 1990, Live at Last, because that's what the record company wanted. But apart from that, I never worked with Paul. Never again. Well, never at all. The original Iron Man was down to him and Lee Hart, who I think Lee Hart is the biggest crook in the world. So I don't really want to talk about Di'Anno, Lee Hart or the original Iron Man. Eu nunca me dei bem com o Paul Di'Anno. Eu nunca me dei bem com ele e nunca vou dar. Eu tive que fazer isso no álbum ao vivo, em 1990, o Live at Last, porque a gravadora queria. Mas, tirando isso, eu nunca trabalharei com o Paul. Nunca mais, nunca. O The Original Iron Man é ele e Lea Hart, que eu penso ser o maior trapaceiro do mundo. Então eu realmente não quero falar sobre Di'Anno, Lea Hart ou sobre o The Original Iron Man. Dennis, como você vê a situação de Bruce Dickinson enfrentando um câncer de língua? I knew about Bruce with the cancer. It was kept quiet from Christmas. It came on the news about a couple of weeks ago, and he's recovering well. They're working on a new album, and hopefully Bruce now has finished with his treatment, and he will be back singing as good as ever. So hopefully, God bless to Bruce, and everything will be fine. Eu soube de Bruce com o câncer, que foi mantido em silêncio desde o Natal. Depois apareceu nas notícias e ele está se recuperando bem. Eles estão trabalhando em um novo álbum. Eu espero que quando Bruce terminar com seu tratamento, ele esteja de volta e cante tão bem como sempre. Esperamos. Deus abençoe Bruce e tudo vai ficar bem. E como você vê a cena do rock atualmente ao redor do mundo? I'm not sure about the rock scene around the world. I can only say what happens here and in Europe, and I think it's healthy. Over in this country, there's lots of good bands coming out. Thunder are back. The Foo Fighters are just going everywhere. It's good. The rock scene is good at the moment, and also I like the idea of some of the bands like Queen and Led Zeppelin. Re-releasing stuff or remixing it, and it just keeps it alive. So I'm very, very pleased with the way the rock scene is around England and Europe. Eu não tenho certeza sobre a cena rock em todo o mundo. Eu só posso dizer o que acontece aqui na Europa. Eu acho que é saudável. Neste país há um monte de boas bandas saindo. A cena do rock é boa no momento. E também eu gosto da ideia de algumas bandas como Queen e Led Zeppelin relançarem material ou remixá-lo. Isso as mantém vivas. Então eu estou muito satisfeito com a forma como o rock está na Inglaterra e na Europa. Dennis, nos fale sobre um momento que você considere inesquecível na sua carreira. The most unforgettable moment of my career was round about 1976. RDB, Remusdown Boulevard, were playing the circuit around London, around England, the Marquee, and
we got signed to Quarry Management, which was the management for Status Quo and Rory Gallagher. And we then started playing bigger gigs like the Marquee. And then we were asked to do a European and Scandinavian tour with Status Quo. So you're talking going from 400 or 500 people in the audience to 60 to 80,000 with Status Quo. And the most unforgettable moment was the fact that I walked on stage the first show in France with Quo, with RDB, Rumours Down Boulevard, and all the lights went out, and the guitar roadie led me to the equipment with a torch. And as I said, you got to come out of a plane to 500 people to 60 to 80,000, and the noise was just deafening. And he led me to the amp, and I had the guitar lead in my hand with the jack plug in my left hand, and my left hand was shaking so much that the roadie had to grab my hand and plug the guitar in for me, because I was shaking so much I couldn't put the guitar into the jack plug into the socket. But the minute the guitar was on, I closed my eyes and we went out for our first show with Status Quo, and it was absolutely fantastic. I imagine another unforgettable moment would be walking on stage at Reading with Maiden, with all the crowd so massive. Very, very fond memories there. O momento mais inesquecível da minha carreira foi por volta de 1976. O RDB, Raymond's Down Boulevard, estava tocando na região de Londres, no Marquee, quando assinamos contrato com a Quarry Management, que trabalhava com Status Quo e Rory Gallagher. E então começamos a fazer shows maiores, como o Marquee. Daí fomos convidados a fazer uma turnê pela Europa e Escandinávia com Status Quo. Você estava tocando para um público de 400 a 500 pessoas na plateia e de repente se tornaram 60 a 80 mil, juntamente com o Status Quo. E o momento mais inesquecível foi quando entrei no palco do primeiro show na França com o Quo e com o RDB, o Raymond's Down Boulevard. Todas as luzes se apagaram e o road de guitarra me levou para o equipamento com uma tocha. E como eu disse, você estava tocando para 500 pessoas que de repente viraram 60, 80 mil. E o barulho era ensurdecedor. E ele me levou para o amplificador. E eu estava lá com a guitarra principal em uma mão e com o plug na minha mão esquerda. E a minha mão esquerda estava tremendo tanto. O Rode teve que pegar minha mão e plugar a guitarra, porque eu estava tremendo tanto que não conseguia plugar a guitarra. Mas no minuto que a guitarra estava ligada, eu fechei os olhos e saímos para o nosso primeiro show com Status Quo. E foi absolutamente fantástico. Eu me lembro de outro momento inesquecível, quando eu estava andando no palco do Reading Festival com o Maiden, com toda aquela multidão. Muitas memórias boas. Quais são seus artistas preferidos? My favourite artists? Well, my favourite vocalist, Paul Rodgers, David Coverdale, Dio, you know, all the great singers. But you know, with artists, you know, my biggest influence is Steve Lukather, the guitarist from Toto. But then again, the whole of Toto are just fantastic musicians. They are and they were. But there's a lot of admiration for other bands that are working. You know, my favourite bands: Journey, Foreigner, Toto. They're all out there. You know, the Eagles. Yeah, just you know, and also new bands, as I said, coming through. I love the Foo Fighters. I love the excitement of new bands now. Meus artistas favoritos? Bem, os meus vocalistas favoritos são Paul Rodgers, David Coverdale, Dio, todos os grandes vocalistas. Mas quanto a outros músicos, a minha maior influência é Steve Lukather, guitarrista do Toto. Todos na banda são músicos simplesmente fantásticos. Mas eu tenho admiração por muitas outras bandas que estão na ativa. As minhas bandas favoritas são Journey, Foreigner, Toto, Eagles. Eu adoro Foo Fighters e a empolgação dessas bandas novas. O que você não gosta no meio musical? What I don't like in the music business, I don't like two-faced people. I don't like people that
kiss people's asses. If you speak your mind, you're being honest. If you tell someone how you feel, you're being honest. But if you tell someone lies just because that's what they want to hear, then you're kissing their ass. And in the music business, there's a lot of ass kissing going on, believe me. So, I like honest people. Eu não gosto de pessoas de duas caras. Eu não gosto de gente que puxa o saco dos outros. Se você fala o que pensa, você está sendo sincero. Se você disser a alguém como você se sente, você está sendo sincero. Mas se você mentir para agradar alguém, só porque é isso que essa pessoa quer ouvir, então você estará sendo um puxa-saco. E no mundo da música há um monte de gente assim. Então eu gosto de pessoas sinceras. Você já veio alguma vez ao Brasil? Se não veio, gostaria de vir? O que você sabe sobre o nosso país? I have never been to Brazil. I have been asked a few times to come to Brazil. When I've replied and said yes, I would love to come to Brazil, it never ever gets to the end of the offer. I'm not sure whether or not the promoters out there are just testing the water to see how I would react, but I would love to come to Brazil. I'd love to play in Brazil, and all I know about it is such a lovely place with lovely people. So, you know, if there's a promoter out there, yes, I would love to come and play. Please do. Eu nunca fui ao Brasil. Já me perguntaram isso outras vezes, então eu sempre respondo: sim, eu adoraria ir ao Brasil, mas nunca finalizamos um acordo. Eu não tenho certeza se são os promoters apenas me testando, mas eu gostaria de ir ao Brasil. Gostaria muito de tocar no Brasil. Tudo que sei sobre o país é que é um belo lugar, com pessoas encantadoras. Então, se há um promoter por aí, sim, eu gostaria de ir tocar aí. Por favor, vamos nessa. Dennis Stratton, muito obrigado pela entrevista e o Rock Mania fica aqui sempre à disposição. Okay, Rock Mania. So I'm going to just say love to everyone. Bye bye. Ok, Rock Mania, eu apenas quero dizer amor a todos. Bye bye. Rock Mania.